pontas e 12 pontas. Primeiramente, o professor vai apresentar para vocês aí as características e especificações técnicas desse motor. Então, isso aqui nós chamamos que é uma peça explodida, ou seja, temos vários detalhes desse motor. Então, aqui, ó, primeiramente, eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho a placa de identificação, onde você verifica aí como que você pode ligar o seu motor, ok? De acordo com a tensão elétrica do seu estado ou da sua cidade. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós temos a tensão trifásica de 380 volts. Lá no estado de São Paulo, nós temos a tensão trifásica de 220 volts. Ok, galera? Legal. Então, dando continuidade, aqui eu tenho minha caixa de ligação ou caixa de terminais, que nós chamamos. Aqui que fica as pontas de fio para a gente fazer a ligação do motor. O motor elétrico trifásico ele tem um rolamento tanto dianteiro como traseiro, ok? Então, temos rolamento dianteiro e rolamento traseiro. O motor, pessoal, ele esquenta bastante, porque tem bobina de fio aqui dentro, passa eletricidade, esses fios são isolados, tá? Certo? São isolados com verniz, mas ele esquenta bastante, por isso que tem essas arestas aqui, e tem uma peça aqui que nós chamamos de ventilador, ou ventoinha, ok? Que quando liga o motor, ele vai girar e vai refrigerar o nosso motor. Outro detalhe que nós temos aqui, temos a tampa traseira aqui, que ela é chamada como tampa defletora, ok? Certo? Temos a tampa da caixa de ligação, né? Certo? Temos pino aqui que trava aqui a nossa parte aqui do motor, ok? Temos a chaveta. Essa parte interna aqui nós chamamos que é o rotor. Aqui, quando dependendo do tipo de motor, nós temos rotor de rotor bobinado, ok? É aquele que nós já temos escovas, ok? Aqui, pessoal, nós temos um anel de fixação e aqui nós chamamos de o-ring, que é a vedação do motor. E aqui embaixo, determinados motores, né? Temos o que nós chamamos de dreno, ok? Então, nessa parte aqui, né, inferior aqui, é chamado de dreno. Então, esses são os detalhes e especificações do nosso motor trifásico. Dando continuidade, nós temos aí que nós chamamos de placa de identificação do motor. Nessa placa de identificação do motor, você vai ver a classe de isolamento, as normas técnicas brasileiras que são fabricadas aí o nosso motor, a série do motor, né? A potência do motor. A potência do motor ela é dada em CV, que é cavalo-vapor, HP, que é horsepower, ou quilowatts, ok? Um CV é aproximadamente 736 watts e um HP é aproximadamente 746 watts. E 1 kW é aproximadamente 1000 watts, ok? Certo? Então, essa é a nossa placa de identificação do motor. E aqui você pode verificar que esse motor pode ser ligado tanto no estado de São Paulo, que é 220 volts trifásico, tanto no estado de Goiás, que é 380 volts. E aí nós temos uma ligação chamada estrela-triângulo. Aqui é a ligação triângulo, que é essa primeira, e aqui é a nossa ligação estrela. Não se preocupe, que o professor Alan vai passar essas ligações detalhadamente. Ou seja, se você está precisando aí agora, nesse momento, ligar um motor trifásico de 6 pontas ou 12 pontas, a hora é agora. Forma de ligação do nosso motor trifásico, né? De 6 pontas com letras. Então, temos aí uma grande dificuldade aí, né? Com vários profissionais aí da área elétrica e eletromecânica de ligar o motor com letra. Aqui não, pessoal. Aqui o professor Alan passa tudo, né? Fácil, fácil, fácil para você. Então, aqui, ó.
Verifique que se você for ligar esse motor elétrico trifásico de 6 pontas no estado de São Paulo lá, a tensão trifásica é 220 volts. Então aqui, ó, você vai ligar uma ligação chamada triângulo, que vai ser U1 com W2, U2 com V1, V2 com W1. Repetindo, U1 com W2, V1 com U2 e V2 com W1. E aí você vai ligar nas fases RST, ou ABC, ou L1, L2, L3. Você vai ligar esse mesmo motor não no estado de São Paulo, você está no estado de Goiás. No estado de Goiás, você vai ligar esse motor numa ligação chamada estrela. Então, você vai pegar a ponta W2, U2 e V2 e fazer uma emenda. Passa a fita isolante e as pontas U1 em L1, V1 em L2 e W1 em L3. Ou seria também as fases chamadas RST, ok? Ou ABC. Galera, legal. Se você chegou até aqui, nesse momento aqui, para ligar o seu motor de 6 pontas com identificação com letras, que é um pouco difícil, né? E agora você está vendo que é fácil com o professor Alain, então se inscreva no canal. Me fala aí de qual estado e cidade que você está falando, que eu vou mandar um joinha para você, ok? Tem dúvidas sobre o assunto? Gostaria de saber mais conhecimentos aí e conteúdos da área elétrica? Manda aqui, professor. Dando continuidade, nós temos aqui, agora vamos aumentar o nosso grau de dificuldade, mas aqui não, aqui é tudo fácil. Nós temos aí, ó, professor, eu quero ligar um motor de 12 pontas. Esse motor de 12 pontas é uma classificação chamada especial. Então, no mesmo motor, você pode ligar 220 volts, 380 volts, 440 volts ou 760 volts, ok? Certo? Esse motor é bastante utilizado na área de irrigação, certo? Nós chamamos de pivô, que é uma área mais, né, do agronegócio. Um exemplo aqui que nós temos aqui é a ligação triângulo. Ligação triângulo, nós falamos que é duplo triângulo. E aí você faria essa ligação aí, certo? Por exemplo, aí, ó, 1 e 12, tá vendo lá, ó, certo, né? Pegaria, a gente fala que é um duplo triângulo, que teria que ser 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, e depois, né, 1 e 12, 2 e 10 e 3 e 10, e fazer uma ligação aí entre os bornes 4 e 10, 5 e 11 e 6 e 12, ok? Certo? Professor, por que que eu tenho que ligar a ponta 12 na ponta 1? Porque tem que levar alimentação nas pontas de baixo também. Por que que é chamado ligação de duplo triângulo? Você vai notar aí, na lateral, o professor Alain colocou um desenho, é o desenho do triângulo. Então, você vai ver que eu tenho duas ligações triângulo. Você está notando aí no desenho? Certo? Então, na nossa ligação duplo triângulo, certo? Nós temos aí, certo? A ligação de 220 volts. Só que tem um detalhe. Várias fábricas de motores elétricos não trabalham só com número, trabalham com letras. Depois eu vou passar para vocês com letras também, ok? Dando continuidade na nossa atividade, agora é uma ligação chamada estrela paralelo, ou chamado duplo estrela. Então, nessa ligação duplo estrela, você pode notar aí que eu coloquei ao lado o desenho de duas estrelas, certo? Fazendo a ligação do nosso motor de 12 pontas. Então, neste caso, esse motor de 12 pontas está sendo ligado no estado de Goiás.
No slide anterior, eu demonstrei para vocês, esse motor poderia ser ligado no estado de São Paulo. Então, 380 volts aqui no estado de Goiás, que é uma tensão elétrica trifásica. Dando continuidade, alguns interiores preferem trabalhar com a tensão de 440 volts. Então, também nós temos uma ligação desse motor de 12 pontas chamada triângulo série de 440 volts, certo? É uma ligação já mais fácil, com as 12 pontas você já faz o desenho de um triângulo. Já não é um duplo triângulo, é um triângulo. Ela já é mais fácil de se fazer, ok? Certo? Lembrando que esse é um motor especial utilizado em alguns casos, por exemplo, no agronegócio, sistema de irrigação para fazendas, chácaras, né? Plantações de soja, milho, ok? Finalizando, nós temos a ligação estrela-série, ok? Que faz uma estrela completa aí, né? Com as 12 pontas. Bem, pessoal, agora, né? Temos aqui o nosso detalhe aqui da ligação do motor de 12 pontas, né? Só que com letras. E aí nós temos aí, ó, L1, L2, L3, certo? As ligações de duplo triângulo. Exemplo, ligar esse motor no estado de São Paulo, 220 volts. Estado de São Paulo, estado de Goiás, 380 volts, né? No interior nós temos aí 440 volts e temos finalizando aí com a ligação de 760 volts. E alguns motores já não vem nem classificado esses 760 volts, que é um motor e uma ligação especial. É isso aí, galera, legal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi ligações e dados e especificações dos motores trifásicos de 6 pontas e 12 pontas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fica com Deus, tenha uma ótima semana e boa sorte! Fala, meus amigos! Seja bem-vindo novamente aí ao canal do Professor Alan. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre a partida compensadora, ok? Essa aqui é a nossa parte com sistema de partida compensadora, tá? Pessoal, essa partida compensada aqui, ela está entrando em desuso porque dá um certo trabalho. Então, você imagina aqui que você tem esse autotransformador gigantesco, eu vou explicar ele aqui com detalhes para vocês, dentro de um quadro de comando. Ele é pesado, certo? Né? Tem vantagem e desvantagem. Esse sistema de partida aqui, né, para oferecer para o motor, partir o motor com a corrente reduzida e partir ele com carga. Então, vamos lá. Esse é o transformador aqui, ó, você vai fazer a alimentação dele aqui em cima. Tá vendo aqui os bornes? Ok? Isso aqui no caso é 440, nós temos 380 também, tá? Aqui, ó, são essa parte inferior aqui, ó, certo? Deixa eu dar um ESC aqui, ver se dá para mostrar aqui. Não, não dá não. Tem que deixar assim mesmo. Mas aqui na parte aqui, ó, é onde você vai fazer o estrela, tá? Tem que fazer uma ligação estrela. Aqui, ok? Daqui para cá. Conectar aqui, fazer estrela com a fiação, certo? E aí fica disponível para você, ó, 65%, né, da tensão. E geralmente nós utilizamos 80%, ó. Tira daqui, ó. Vendo aqui, ó. E fica 20% reservado nas bobinas. Se caso o motor precise, ele manda para as bobinas. Então aqui é a alimentação, que nem eu falei para vocês, por exemplo, RST. Aqui é 80%.
E se caso o cliente quiser, 65%, que é aqui, ó, certo? E como eu falei para você, geralmente a gente utiliza 80%. Aqui tem um detalhe, a gente utiliza aqui um térmico dentro da bobina para evitar de ela atingir altas temperaturas para não queimar, certo? Aí a gente coloca tipo um sensor de temperatura aqui dentro da bobina. E aí, tá vendo o fiozinho aqui, ó? Certo? E joga isso aqui lá no comando. Se ele abrir, desliga tudo. Certinho? Então, esse aí é nosso autotransformador. Ok? Exemplos de utilização do autotransformador com a partida compensada. Então, a gente utiliza em laminadores, moinho, certo? Pifo Pato da Vida aí, Minerva Foods, Goemil, que trabalha com grãos, certo? Trabalha com soja, milho, certo? A gente tem essa parte de moinho. Fabricação de ração, certo? Né? Então, máquinas acionadas por correias, entre outros equipamentos que são geralmente, né, que utilizam, né, o autotransformador, que é a partida compensada, pois possui uma potência elevada. Esse sistema oferece algumas vantagens. O autotransformador para a partida compensada pode ser utilizado em todo motor trifásico. O motor sempre nunca diga sempre, né? Mas o motor, né, se mantém energizado, mesmo quando ocorre a troca dos taps. Quando utilizado o autotransformador, a corrente de partida pode variar entre 42% e 100% da tensão nominal, de acordo com o projeto desenvolvido, ou seja, número de taps. Informações técnicas. Ele tem dentro dele lá, que nem eu falei para vocês aí, o sensor de temperatura, né, na bobina central, para evitar a queima. As bobinas têm uma isolação bem elevada, de 1,2 kV. O material isolante também é de uma classe que suporta a temperatura bem elevada, né? Certo? Até 155 graus, né? E ele pode trabalhar tanto 50 Hz como 60 Hz. Uma desvantagem dele, pessoal, é que você não pode fazer muitas partidas em pequeno espaço de tempo. Por exemplo, eu acho que aproximadamente 5 partidas, dependendo da marca, certo? Por hora. Então não pode ficar aquele negócio ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, certo? Ele fica aproximadamente, porque senão ele aquece demais. Outra desvantagem é que ele é muito pesado, ok? Certo? Então tá aí. Hoje foi uma aula aí, certo? Bem rápida sobre a partida compensada. Se você quer ver mais detalhes, tem outro vídeo mostrando para você como é que funciona a parte do circuito de força e a parte do circuito de comando, bem detalhado para você. Hoje eu trouxe para você o que? O autotransformador e suas vantagens e desvantagens. Pessoal, gostou do vídeo? Compartilha, curte, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado e tchau, tchau. Fica com Deus. A partir desse momento, vou estar finalizando aí nossa gravação. Qualquer coisa, vocês podem rever o vídeo, ok? Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alain. Hoje eu vou estar passando para vocês aí sistema de partida direta de motor trifásico. Motor trifásico também é conhecido como MIT, motor de indução trifásico. Vamos lá, galera, legal. Então aqui o professor Alan está mostrando para vocês aí, ó, já um motor com inovação e tecnologia, que é um motor trifásico de alto rendimento, com proteção IP55.
Esse motor aí, pessoal, então eu vou falar algumas partes desse motor para vocês aí, ó. Nós temos aí, ó, a parte aí de maior volume de chapas, né, magnéticas com base com baixas perdas e reduz a corrente magnetizante e incrementa aí o rendimento. Nós temos o rotor, né? Tá vendo essa parte aí interna aí? Essa parte que ó, a professora Alan mostrando aqui para vocês é o rotor tratado termicamente. Aí, qual é a vantagem? Reduz perdas suplementares. Aí nós temos aqui, ó, ranhuras, né? Dimensionadas por CAD. O que é o CAD? Desenho assistido por computador. Oferece maior precisão e qualidade. Aqui na parte interna do motor, nós temos o enrolamento dupla camada, que reduz perdas suplementares. Nesse motor de alto rendimento, nós temos uma parte chamada de ventilador otimizado. Oferece maior ventilação com menor ruído. Aqui, neste caso aqui, é apresentado para vocês o anel de curto-circuito e barras, né, do rotor superdimensionadas, menores perdas com o efeito Joule. Aqui, para evitar vazamento, nós temos o anel V-O-ring, né, que reduz perdas mecânicas. Aqui, neste caso aqui, nós temos maior quantidade de cobre, que reduz perdas também por efeito Joule, que é o aquecimento. Aqui nós temos o entreferro menor, que melhora o fator de potência e reduz a corrente invasiva. Então, galera, legal. Esse aqui é o motor trifásico de alto rendimento com proteção IP55. É um motor com inovação e tecnologia aqui que você tem a possibilidade do rendimento maior. Aqui neste caso aqui, você está vendo, nós temos os rolamentos dianteiro e traseiro, ok? Certo? E dando continuidade, nós temos aí, o professor Alan também demonstra a ligação desses motores para vocês, porque tem vários profissionais aí que às vezes ficam com dúvidas, né? Então nós temos um motor trifásico de 6 pontos. No motor trifásico de 6 pontos, galera, legal, nós temos aqui a ligação do 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5, e você vai levar aqui a alimentação nas fases R e ST, conhecido também com as fases A, B, C, ok? Certo? E aqui, esse motor também, ele foi fabricado para ser ligado, por exemplo, no estado de Goiás, que é 380 volts, e no estado de São Paulo, que é 220 volts trifásico. No estado de Goiás, você vai fazer uma ligação estrela. Neste caso aqui, ó, na demonstração, você vai notar aqui no motor de 6 pontos que eu vou ligar o 4 com 5 com 6 e emendar e levar as pontas 1, 2, 3 nas fases R e ST. Fases A, B, C. Então, essa aqui é a ligação estrela, que seria ligada no estado de Goiás, e essa aqui é a ligação triângulo, que é ligada no estado de São Paulo. Dando continuidade, o professor Alan agora pegou a placa do motor mesmo. Então, essa ligação também nós temos com letras. Para você não se confundir, nós temos as letras U, V, W, certo? Aí você coloca a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, depende do fabricante. Neste caso aqui, nós temos aqui na ligação triângulo, para você ligar esse motor no estado de São Paulo, que você vai pegar a ponta 1, U1 com W2 e emendar. V1 com U2 e emendar. W1 com V2 e emendar. E levar nas fases RST, ou ABC, ou L1, L2 e L3. Ok? Agora, quando você for ligar esse mesmo motor de 6 pontos com identificação de letras no estado de Goiás, você vai alimentar L1 no 1, L2 no B1 e W1 no L3, ou seja, RST. E emendar as pontas W2, U2 e V2. Ok? Emenda, faz lá, passa a fita isolante e liga nas fases RST, U1, V1, W1.
ok? Então aqui é na própria placa do motor, identificação por letras. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com o professor Alan, que ele responde as questões para vocês, ok? Dando continuidade aí, nós temos um motor de 6 pontas, mas nós temos também um motor especial chamado de 12 pontas ou 12 terminais, ok? Esse motor aí, ele tem a possibilidade de ligar em 220 volts, 380 volts, 440 volts, 760 volts. Neste caso, para ligar esse motor em São Paulo, nós temos aí a ligação duplo triângulo. Então aqui ele é bem fácil de fazer, ok? Temos a ligação no estado de Goiás e a ligação aqui que nós trabalhamos de estrela triângulo. Esse é o motor de 12 terminais. Neste caso aqui, o professor Alan mostra agora na placa de identificação do próprio motor. Nesta placa de identificação, você pode notar que nós temos aqui a ligação para 220 volts, duplo triângulo, para 380 volts, certo? Duplo estrela, 440 volts, que nós chamamos de estrela série, e 380 volts, ou 760 volts, que seria aí a estrela, né, série também, ok? Neste caso aqui, nós temos um sistema de partida direta. Aí o professor Alan colocou aqui os próprios equipamentos. No sistema de ligação aí, nós temos comando, que tem uma corrente mais baixa, e temos circuito de força, ou de potência, que é a corrente mais elevada, ok? Neste caso, eu coloquei o próprio painel aqui, como se você estivesse fazendo a ligação mesmo, ok? Então, meu exemplo é meio que real. Então, aqui, ó, você pega esse painel aqui, ó, que a gente compra, certo? Aí aqui você vai colocar o disjuntor trifásico, disjuntor monofásico, contator tripolar, relé térmico. E aqui são os bornes de conexão que a gente utiliza. Geralmente é borne tipo SAC, ok? Então, neste caso aqui, ó, tá chegando nas fases R e ST, ou L1, L2, L3. Você jampeia da fase R com o disjuntor monofásico, que é para o comando. Vai pegar as fases R e ST, levar para o contator. Aqui embaixo você já conecta o relé térmico, e do relé térmico vai para os bornes, tipo SAC. E aqui eu coloquei uma tubulação, tá vendo? Da tubulação vai para o motor trifásico, seria sua bomba, por exemplo, né? Certo? Neste caso aqui, ó, você tem aqui o disjuntor, contator tripolar, relé térmico e o motor trifásico, ok? Lembrando que o motor trifásico pode ser de 6 pontas ou 12 pontas. E a ligação dele tem que ser de acordo com a tensão trifásica do estado que você está trabalhando. Agora a ligação do comando. O comando é esse daqui, tá vendo? Você pega a fase, que é essa daqui, ó. Leva no disjuntor monofásico, saiu daqui, vai para o 95. Do 96 vai para o 1 da B0. Essa aqui é a nossa botoeira de emergência. Do 2 da B0 vai para o 1 da botoeira desliga. Da botoeira desliga vai para o 3 da botoeira liga, que vai para o 13, do 4 para o 14, do 14 para a bobina A1. Neste caso aqui, é uma de 220 volts. Se fosse 24 volts, aqui era positivo e aqui negativo. Aqui, no nosso painel, aqui ó, sai a fase, você vai levar no 95, do 96 vai para o 1 da B0, do 2 vai para o 1, do 2 vai para o 3, que vai para o 13, que é o contato de selo. Do 4 vai para o 14, tá vendo? É parafusado. Você vai parafusar aqui, ó. E aqui, ó, tá vendo, ó? Você leva o fio, ó, dentro da canaleta, ó. Leva lá pro A1, que é a bobina do contator, e parafusa o fio. Tá vendo aqui? Certo? Pronto, você finalizou aí seu circuito de comando. Então aqui o professor Alan ensinou você a ir fazendo a ligação mesmo, tá vendo? Então
Parafusa os 3 fios aqui, daqui você leva os 3 fios no contator. Embaixo você já conectou aqui o seu relé térmico, do relé térmico vai para os bornes tipo saque, e daqui vai para o motor trifásico, tá vendo? Certinho? Então, essa foi uma aula bem rápida aí sobre o motor trifásico 6 pontas, 12 pontas e um sistema de ligação, né, de partida direta. Se você gostou aí do conteúdo aí, deixa no comentário aí. Falou, galera, legal. Tenha uma ótima semana, fica com Deus e boa sorte. Chama. Olá, meus amigos! Novamente sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Alan, onde aqui você aprende sobre elétrica predial, industrial e automação industrial com inovação e tecnologia. Hoje nós vamos aprender sobre inversor de frequência. Sem mais demoras, vamos lá? Deixa eu minimizar aqui para vocês aqui. Então vamos lá, pessoal. Sou o professor Alan, especialista em automação industrial. Hoje nós vamos estar falando sobre esse equipamento que é o inversor de frequência. Aqui eu vou estar passando para vocês informações sobre o CFW500. Então, se você está com o inversor da VEG aí, CFW500, a hora é agora para você aprender a mexer nele. Função básica do inversor de frequência. Pessoal, quando você compra o motor de indução trifásico, conhecido como MIT, certo? Ele vem com standard. Aqui nas aulas do professor Alan, você tem que aprender o básico em inglês. Standard é padrão. O que significa isso? Ele vem de fábrica com 60 Hz, que é a frequência do Brasil, ok? Quando a gente utiliza o inversor de frequência com inovação e tecnologia, você consegue, através de setas no equipamento, aumentar a frequência e baixar a frequência. Significa que no motor você consegue aumentar a velocidade ou baixar a velocidade. Detalhe, com o controle de torque na ponta do eixo. Agora, detalhe, pessoal, não adianta você aumentar muito a velocidade, aí você perde o torque, ok? E se você baixar demais a velocidade, você precisa utilizar uma ventilação forçada no motor, que o motor aquece. Ele tem uma ventoinha atrás dele, pessoal. Só que aí você tem que colocar uma ventilação forçada, ok? Além dessa ventoinha, colocar uma ventilação forçada. Sem mais demoras, vamos lá. Em que locais que a gente pode utilizar o inversor de frequência? Se você tem extrusora, esteira, embaladora, seladora, sistema de invase, mesas de rolos, ventilador industrial de pequeno, médio e grande porte, exaustor, bomba centrífuga, granuladores, paletizadores, máquinas de corte de solda, secadores, forno rotativo, bomba dosadora de processo, agitador, filtro e bobinador, pode utilizar o inversor de frequência. Tá vendo aí, pessoal? Desculpa aí que o clima aqui no estado de Goiás está bastante seco. E aí, agora eu tenho que ir ali beber uma água, porque senão não dá certo. Então vamos lá, ó, dando continuidade. Lá eu coloquei descritivo aqui, é na própria fábrica, tá vendo aí, ó? Exaustor, fabricação de garrafa PET para detergente, fabricação de remédios, certo? A parte de pluvial, né? Nós temos aí esgoto, saneamento. Aí algumas características do inversor CFW 500, ok? Certo?
tamanho, né, conforme a tabela abaixo, corrente nominal de saída, né? Certo? Tem essa tabelinha dele aí. A tensão que se utiliza, tá? Então, a tensão ele pode ser monofásico, 200 a 240, monofásico ou trifásico de 200 a 240, trifásica 200 a 240. Aqui no estado de Goiás, pessoal, trifásico é 380 volts. Tá ok? Lá no estado de São Paulo, trifásico é 220 volts. E aí você acompanha qual é a tensão monofásica do seu estado, certo? E a tensão trifásica do seu estado. Repetindo, estado de Goiás, monofásico 220 volts, trifásico 380 volts. Estado de São Paulo, 127 volts, monofásico, e 220 volts, trifásico. Se você procurar no nosso canal, você vai verificar informações sobre as tensões elétricas em todo o nosso país. Se você me acompanhou até agora, pessoal, faz o seguinte, me adiciona no canal, ok? Deixa seu joinha e compartilha com seus colegas que estão iniciando ou já trabalhando nessa parte de inovação e tecnologia. Aqui é um esqueminha dele, tá, pessoal? PE é proteção elétrica. Aqui a alimentação desse inversor aqui é monofásico 220 volts, como eu informei para vocês. Ele tem um sistema de entrada, tem um sistema de passa de corrente alternada para corrente contínua. A gente chama o sistema PWM aqui, no caso dele. Temos o símbolo do transistor, certo? IGBT, que faz chaveamento em alta potência. E aqui é a saída para o motor, conhecida como o VW ou 123, ok? Embaixo aqui nós temos o MIT, que é o nosso motor de indução trifásico. A carinha dele aí, ó, pessoal. Essa interface que nós chamamos de operação, ou IHM, que é interface homem-máquina. Aí eu vou falar cada detalhe, tá bom, pessoal? Certo? Então você vai ver que tem ali, ó, param, é porque não cabe escrever na tela do inversor, pessoal. Mas esse param é parâmetros, read é leitura, modificar, básico, basic é o básico, motor, né? Coube escrever, I/O, aí tem o básico do inglês, que é input e output. Nós temos aí NET, que é sistema de interligação da rede, a IHM, né? Esse SPLC já sabe o que é, né? O controlador lógico programável, que é o nosso CLP. E o startup, aí ele põe 0, 50 e 100%, tá bom? Certo? Dando continuidade então, pessoal, vamos lá. Menu. O menu aqui, ó, tá vendo lá? Menu Enter serve para entrar em uma função do menu. Agora a gente tem o Back ou ESC, que é o quê? Para voltar, né? Então aí, ó, sempre que para sair de uma função do menu, você vai clicar no ESC. Aí você vai ver que nós temos uma setinha de navegação para cima e para baixo, onde você vai aumentar ou diminuir, por exemplo, a velocidade. Aí a gente tem essa letra I na cor verde. I na cor verde significa que é para ligar, tá, pessoal? Ligar o motor, por exemplo, sua máquina ou equipamento. A letra 0 na cor vermelha é usada para desligar. O jog, tá vendo? Escrito jog, J-O-G. Jog é usado para alguma condição manual ou especial. Geralmente a gente coloca já uma velocidade pré-estabelecida para a máquina. Lock e rem. Lock e rem é local e remoto, que pode ser habilitado para mudar de local para remoto. E essa setinha para a direita e para a esquerda, não precisa você, no caso, em sistema trifásico, motor, quando você quer girar ele para a direita ou para a esquerda, você tem que desligar o equipamento e inverter as duas fases. Nesse caso, não. Você vai clicar na setinha e ele já vai inverter a rotação do equipamento. Olha que legal! Com isso, você tem
um avanço na tecnologia e diminui a questão da manutenção elétrica, ok? Para você resetar esse inversor CFW500, porque vamos dizer que o pessoal mexeu, e você quer utilizar ele no padrão de fábrica. Você vai entrar na letra P, que significa P, professor. P é parâmetro, certo? Aí tem esse número, 204. Para que serve 204? Para resetar o equipamento. Você vai entrar no P204 e passar de 0 para 5. Dá Enter, pronto. Voltou para os padrões de fábrica. Ok, pessoal? Então, se você quer resetar o equipamento, faça isso. Aqui, como eu falei para vocês, nós temos uma escala de 0%, 50% e 100%. Ele vai falar o desenvolvimento do seu motor, por exemplo. Ele vai aumentando a velocidade gradativamente. No caso do inversor de frequência, pessoal, ele tem uma característica especial que nós utilizamos na Soft Start. Soft Start, partida suave, ou seja, vai partir o motor gradativamente e desligar o motor gradativamente, evitando o tranco do motor, ok? Local e remoto. Aí nós temos aí ó, a parte de local e remoto. E aí nós temos aí, por exemplo, aí, ó, local é quando você entra no local ali, você vai apertar no inversor, pessoal, para ligar, desligar, aumentar e baixar a velocidade, sem problema nenhum. Esse é local. Agora, vamos supor que você está a 300 metros do inversor de frequência. O que você faz? Você pega e remotamente você consegue ligar e desligar seu equipamento. Legal, não é? Certo? Na fábrica também, pessoal, o pessoal da produção, a galera da produção, eles não veem o inversor de frequência. Você vai ver que na produção, quem trabalha na produção, ele vai ver um botão para ligar, para desligar, aumentar e baixar a velocidade. Aí a gente faz um painel elétrico, coloca o inversor de frequência lá dentro e coloca botões para fazer o ligamento e desligamento desse equipamento. Sentido de giro ou sentido de rotação. Você consegue virar ele tanto para a direita como para a esquerda no próprio inversor de frequência ou através de um botão ou através de uma chave. Param. Param significa parâmetro, como eu expliquei para vocês, ok? Aí não cabe escrever na tela, ele vai ficar parando. Read. Read, em português, nós falamos que é a leitura. Você consegue, no inversor de frequência, você não precisa utilizar multímetro, você não precisa utilizar alicate e perímetro. Por quê? Porque no inversor de frequência, pessoal, nós temos voltímetro, amperímetro, frequencímetro. Pessoal, vocês estão trabalhando agora com equipamento de alta tecnologia. É um avanço, certo? É um avanço. As máquinas um dia vai dominar a humanidade. Esse equipamento tem alta tecnologia, ok? Então ele tem multímetro, frequencímetro e amperímetro, certo? Por isso que quando você aprender a trabalhar com inversor de frequência, pode falar que os melhores profissionais você só encontra aqui com o professor Alan. Olha aí, ó. Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aí, ó. Modifique. Ele modifica os parâmetros do inversor de frequência. Por exemplo, a gente tem aí, ó, P100. Aí, o P100 a gente consegue fazer a rampa para ligar e rampa para desligar. Aí você coloca quantos segundos que você quer. Por exemplo, 5 segundos, 10 segundos, 8 segundos. Assim, sucessivamente. Basic. Basic são parâmetros básicos que a gente vai. Vou dar um exemplo para vocês como é que a gente modifica. Nessa parte aí, ele conseguiu escrever na nossa tela. Aí ele colocou completo, motor, tá vendo? Esses são os parâmetros do motor que a gente pega na placa de identificação do motor, tá bom, pessoal?
I/O. O que significa I/O? Você vai falar assim, I/O. I é de input. Input é entrada. O é output. Output é saída, pessoal. Ok? Então, aí você, quando vê esse símbolo, significa I/O. I/O é input e output. Pensou que aqui você não ia aprender o inglês básico, né? Tem que aprender. NET. NET é padrão de comunicação. Nós falamos que é rede. NET é rede, ok? Certo? Então, nós temos a IHM. IHM, né, interface homem-máquina. Ou seja, você consegue interagir com a máquina através de parâmetros. PLC, controlador lógico programável, certo? Que é um software que a gente consegue conectar com o CLP, ok? Vamos lá. Nesse inversor de frequência, a gente consegue fazer o startup orientado. Então, por exemplo, realizando startup orientado, tá bom, pessoal? Vocês vão na letra P, que é parâmetro, 317, você vai colocar número 1, number 1. Ou seja, número 1, ele vai autorizar você a fazer o startup, certo? P202 é o controle escalar. Você vai dar OK. E aí você pressiona a setinha para o próximo parâmetro. P398 significa que é o fator de serviço do motor. Geralmente, alguns motores trabalham com 1.15. Professor, na onde que eu pego esse fator de serviço? Na placa de identificação do motor. Ó, olha, olha o exemplo do professor aí. Tirei a fotinha da placa de identificação do motor. Professor de vocês é demais, hein? Que é isso, hein? Então, pega aí a placa de identificação do motor, tá lá, o fator de serviço identificado pela letra FS, certo? Aí, tá vendo aí? 1.15. P400, você vai estar ligando aí a tensão nominal do motor, vai estar colocando. P401, corrente nominal do motor, é na placa de identificação do motor. P403, frequência do motor. Qual é a frequência nominal do Brasil? 60 Hz. P402, qual a RPM do seu motor, que é a rotação nominal? P404, qual que é a potência em CV? HP, CV é cavalo-vapor, HP é horsepower, kilowatts, kW, ok? P404, qual o modo de ventilação? Geralmente a gente coloca zero, que é ventilação normal, tá bom? P407 é o fator de potência do motor. Tá lá FP ou cosseno do ângulo. Se não tiver, é 0,86, tá bom, pessoal? Pressionou ESC duas vezes, certo? Vai no Basic, aí você vai no P100. P100 é o tempo de aceleração, a rampa de aceleração. Coloca 10 segundos. Se você tem uma rampa para ligar, você vai ter uma rampa para desligar. Então, você tem P101, que é a rampa de desaceleração. Coloca aí, exemplo, 5 segundos. Aí você tem um P133, pessoal. É uma frequência mínima que você define para a sua máquina. Por exemplo, pode colocar 40 Hz, ok? Motor de 2 polos operando em 40 Hz, aproximadamente ele atinge 2.400 RPM. Motor de 4 polos em 40 Hz, aproximadamente 1.200 RPM, ok? Parâmetro básico. Velocidade máxima. Qual a velocidade máxima que você quer que o seu motor atinja? P134. Coloca, por exemplo, 60 Hz.
poderia colocar 66 Hz, pessoal, certo? Então, exemplo novamente, motor de 2 polos, 60 Hz, trabalha 3.600 RPM. Motor de 4 polos, 1.800 RPM. Pessoal, você está falando em 2 polos, 4 polos, né? Então é o seguinte, pessoal, quanto maior é o número de polos do motor, isso aí já é uma aula de motor elétrico que eu vou estar colocando também lá no nosso canal, ok? Vou colocar motor monofásico e motor trifásico. Então, você pensa o seguinte, quanto maior o número de polos, menor é a velocidade do motor. O professor não entendi, não. Então é o seguinte, o professor gosta de churrasco. Aí o professor vai na churrascaria e tal. Quando você vai lá na churrascaria, certo? Aí você fala assim, ah, eu quero uma picanha aqui e tal. Aí o cara traz o espeto lá e traz e corta a picanha pra você. Que é isso, hein? Que delícia, hein? Hã? Chama e ainda, né, vem ali uma cervejinha gelada, tal, né? Beba com moderação, né? Você tá lá, vai comer lá o churrasco, aí o cara vai devolver o espeto. Quando ele coloca o espeto, pessoal, lá, sendo churrascaria, o que que a gente faz? O espeto vai ficar girando automaticamente, sozinho, bem devagar. Para isso, a gente precisa de um motor com maior número de polos. Então, a gente começa assim, tudo em par. 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos. Quanto maior o número de polos, mais devagarinho vai girar o seu motor, ok? Detalhe, para você evitar ficar comprando motor com maior número de polo, menor número de polo, você utiliza o inversor de frequência, onde você consegue aumentar a velocidade e baixar a velocidade, ok? Aquele sistema de ventilação que forçado aí que você vê em farmácia da vida, em vez de colocar o ar-condicionado, coloca um maquinário desse tamanho, já viram? Certo? Em farmácia, supermercado, academia, certo? Ele vem com inversor de frequência. Aí o dono ele consegue aumentar e baixar a velocidade do ventilador. Parâmetros de aplicação básicos. Você confere a segurança, reduz custos com manutenção, otimiza o sistema, certo? E tem o ganho de produtividade. Então tá aí, ó, corrente máxima de saída do inversor de frequência. Professor, como é que eu calculo? O que que você faz aí? Você pega a tensão, tá vendo aí, ó? Certo? Pega a corrente, tá lá identificado lá, certo? Aí você vai pegar o fator de serviço vezes a corrente do motor, deu 4,33. Então, a corrente máxima aí, 4,33. Corrente máxima de saída lá, ó. Por exemplo, lá, ó. Você vai no P135 e coloca lá. Ele pode colocar no máximo 4,3. E aí você dá ESC 2 vezes, pessoal. Aí você vai fazer essas anotações, finalizando nossa prática. Vai no P002, você vê a velocidade de saída do motor. P003, corrente do motor. P004, tensão do barramento de corrente contínua. Eu quero ver a frequência de saída que está indo para o motor. P005. P006, estado do inversor. P007, tensão de saída, certo? P009, qual que é o torque? O que é torque, professor? É a força que o motor tem na ponta do eixo. P0010, a potência de saída. P0011, fator de potência do motor. E se você quiser inverter a rotação, ok? Fica à sua vontade. Só clicar naquela setinha que gira para a direita ou para a esquerda. Então aí, ó, depois eu vou estar passando para vocês uma prática com acionamento remoto, tá bom, pessoal? Bem, se você conseguiu me acompanhar até aqui, gostou da aula de inversor de frequência do CFW500, depois se inscreva no canal, deixa seu joinha e compartilhe o vídeo com seus colegas. Pessoal, obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Nesse momento aqui eu vou estar finalizando a nossa gravação.
E eu fechar aqui. Sua cara! Parando a gravação.